dúvida do começo. No decorrer daí da aula, se tiverem dúvida aí, pode chamar que a gente para e volta de novo, tá legal? Bem, aqui a gente vai começar, propriamente dito, né, falar das semissólidas, que são pastas, né, no primeiro caso, e pomada. Já já a gente vai falar dos cremes, tá bom, pessoal? Vou chamando aí o povo, tá? Então, ó, o que é que vai ser necessário a gente entender, né? E estudar das pomadas e das pastas. A gente vai estudar sempre didaticamente separado para você, ó. Classificação, os componentes, a técnica de produção, os equipamentos e o controle de qualidade, tá bom? Como é que é classificada as pomadas? As pomadas, elas são classificadas ou de solução ou de suspensão. E nas duas, elas ou vão ser lipofílicas ou vão ser hidrofílicas, legal? Quando o teor de sólido suspenso ele for maior de 20%, ele vai ter um nome específico, ele vai ser chamado de pasta, tá? Então, essa é a única diferença de pasta para pomada. Professor, qual é a diferença de pasta para pomada? É basicamente uma diferença teórica. E essa diferença é justamente em relação aos sólidos que são suspensos em quantidade acima de 20%, beleza? Lembrando que essas pomadas elas vão ser ou lipofílicas ou elas vão ser hidrofílicas, tá? Elas também são classificadas, pessoal, como a gente falou anteriormente, né? Em relação à administração, então vão ser pomadas oftálmicas, retais ou bucais, como eu expliquei anteriormente cada uma delas, tá? Então aqui ó, você percebe que a gente vai dar um salto aí, né? Tá bom? Só repetir alguns slides aí para facilitar o conhecimento de vocês, tá? Voltando aí. Então vamos lá. Aqui do mesmo jeito, né? Em relação à base, como eu já expliquei para vocês, oclusiva, absorção ou solúvel, oclusiva, muito de fechar aquela camada córnea, e as outras também, né? Como eu já expliquei anteriormente. Percebe que a gente está só revisando, né, uma parte que foi anteriormente dada, tá bom? As pomadas e os pastas também vão ter as três classificações, como a gente viu também, ou vão ser medicamento, ou vão ser cosméticos, ou saneantes, né? Lembrando que tem esse novo nome aí, nome sanitário, que é o saneante utilizado dentro de casa, tá bom, pessoal? Então, nesse quesito aí, a gente percebe que há três funcionalidades para as pomadas, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, a definição para a gente explicar aqui bem direitinho de novo, tá? Já falei, mas vou repetir, ó. O que é a definição de pomada? A pomada, ela é uma forma farmacêutica, semissólida. A destinação dela é uma aplicação local, mas o efeito não simplesmente vai ser o quê? Local. Como eu já falei no início, ele vai ser local, regional, ou ele vai ser o quê? Sistêmico. Então, entrou aqui para nós uma nova definição, né? Uma definição de efeito regional. O que é isso? O que a gente chama de braço, pessoal, na verdade, é membro superior. Braço tem o limite do punho até o cotovelo. Legal? Quando a gente estuda anatomia, a gente vê assim, o limite das partes. Então, o limite das partes é o que vai dar o nome às partes. Então, o que a gente chama, né, de braço, na verdade, é o membro superior. E braço vai do punho até o cotovelo. Legal? Então, só para você ter essa importante diferença aí anatômica, tá legal? Como é que essa pomada é obtida? Atenção aqui, ó, atenção. A diferença de pomada e de pasta é basicamente na concentração de disperso ativo, tá? Se for mais de 20%, a gente vai ter o quê? Uma pasta. Mas qual é a diferença de pomada e para creme, pessoal? É na formação deles, tá? Na formação deles. Não tem como você pegar, botar na mão uma determinada substância e dizer assim, de olho vendado, né? Isso aqui é uma pasta. Ou então, isso aqui é um creme. Não tem como você dizer isso. Por quê? Porque ela pode ser mais espessa ou menos espessa, dependendo dos adjuvantes que estejam nela. Tá legal? Obviamente, a maioria das pomadas tem um determinado aspecto e do creme tem um determinado aspecto que a gente já, mnemonicamente, a gente tem como desvendar, né? Mas não significa que ela é sempre assim, tá, pessoal? Então, como é que ela é obtida?
a dispersão do ativo dentro da base, tá? A dispersão do ativo dentro da base. Como é que o cara vai fazer isso? Geralmente ali em banho-maria, ele tem a base lá no banho-maria, que está a 70, 80 graus Celsius, e ele vai dispersando o ativo. Essa dispersão, ou ela é molecular, como assim, professor? Quando a base ela é hidrofílica e o ativo ele é também hidrofílico, essa dispersão acontece pela semelhança química dos dois. Mas quando um é diferente quimicamente do outro, como por exemplo, um ativo ser hidrofílico e a base ser lipofílica, tem-se que haver o quê? Uma dispersão mecânica. Você vai mexer lá, tá? Como se você estivesse fazendo ali uma papa mesmo, ou fazendo ali um mingau, mexendo, tá? Fazer pomada é fazer um mingau, por exemplo. Mexendo e incorporando o ativo na base. Então, ao final disso, você tem o quê? Uma pomada. Beleza? Tranquilo? Desculpa. Eita. Mas não é corona, não. É castanha. Então, ó. A diferença para a pomada é que a quantidade de sólido que você dispersou foi superior a 20% do total. Simplesmente essa é a diferença de pomada. E creme, professor? O que é a diferença de creme? Creme tem-se uma diferença na definição dele. Então, a gente vai entender agora, tá? A Andresa aí estiver presente agora, atenção que a gente vai entender agora como é que é o creme, tá? Quando a gente fala em creme, pessoal, a gente fala em emulsão. E o que é uma emulsão? Você preparar uma emulsão, creme não é emulsão? É sim. É isso mesmo. Tá? Deu para entender? O creme é uma emulsão. Tá bom? Ó, então assim, o que é a emulsão? A emulsão é você misturar dois líquidos que não são miscíveis. São dois líquidos imiscíveis. Quando você mistura, é como se você tivesse misturado o óleo com a água. Pessoal, se eu pego meu liquidificador, boto lá 1 litro de óleo, boto 1 litro de água, e eu taco o pau a mexer no liquidificador, vai misturar? Por um certo momento mistura, mas mais um tempinho separa, não separa? Para que haja a estabilização dessa mistura, eu tenho que colocar um ingrediente a mais. E que ingrediente é esse? É o tensoativo, tá bom? Professor, um exemplo de tensoativo, detergente. Tá legal, pessoal? Dodecil sulfato de sódio, por exemplo, ele é um tensoativo. Tá legal? Então, quando eu coloco esse tensoativo, eu consigo misturar substâncias imiscíveis, né? Líquidos imiscíveis, tá? Deu para entender isso aí? Tranquilo, né? Qualquer coisa me chama, tá? Tem-se um nome especial quando essa emulsão é utilizada para fins tópicos. Aí a gente vai chamar de quê? De loção. É por isso que existe a nistatina loção. O cara misturou a nistatina com outro líquido que era imissível, colocou um tensoativo e produziu uma loção de nistatina para usar onde? Na pele, ou seja, tópica. Beleza? Se a outra finalidade não seja para uso tópico, né? E ela seja para uma massagem no local, ela tem um nome especial também, linimento, beleza? Só alguns nomes para lhe familiarizar. Então, essa forma farmacêutica, que é semissólida, ela recebe o nome de quê? De creme. Então, assim a gente consegue definir o que é um creme. Beleza, pessoal? Deu para entender que a diferença na produção, entre um creme e uma pomada. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Fala agora ou cala-se para sempre. Não tô brincando. Pode perguntar depois também. Tá, Isso. Oi. Tu falou agora há pouco sobre misturar coisas, por exemplo, uma coisa que é hidrofílica com uma coisa que é lipofílica, isso? Certo. No outro tópico, né? No tópico? No outro, no anterior a esse, antes de emulsões. Vou daqui. Qual slide? Foi em pomada. Tu só falou, tô só escutando, tu tava dizendo sobre quando ia misturar. Sim, ó, lá na pomada, a diferença é que lá na pomada, deixa eu botar aqui no slide.
Eu acho que é essa. Ó, a diferença é que na pomada você está dispersando geralmente um pó, né? Por isso que é dispersante, numa base. Então ali você está incorporando o ativo na base, tá legal? Então isso é na pomada. Aí essa base, ou ela vai ser hidrofílica, ou ela vai ser lipofílica, tá bom? Essa dispersão, ela pode ser favorecida quando as moléculas ela têm uma afinidade molecular, né? São semelhantes quimicamente, tipo hidrofílico, lipofílico. Ou ela pode ser dispersa de que maneira? Mecanicamente, você agitando, né, vigorosamente o local. Você pode fazer isso numa manipulação ou industrialmente, né, um aparelho, uma máquina faz essa mistura, tá bom? Mas elas não serem, por exemplo, se ele meu Deus. Lipofílica e hidrofílica não tem nada a ver com ser miscível e immiscível. Tipo, não faz dela uma emulsão, isso. É porque eu não tô conseguindo entender essa parte da emulsão, tipo... O que você não está entendendo é na definição dos termos de solução. O que é uma solução? O que é uma solução? Quando eu consigo dissolver o ativo, né? Vamos dar um nome genérico. O soluto, eu consigo dissolver o soluto no solvente. Como é que eu chamo isso? Solução. Beleza até aí? Tranquilo? Sim. Uma outra definição é a de suspensão. O que é uma suspensão? É quando eu não consigo dissolver o soluto no solvente. Então ele fica o quê? Suspenso no local. Eu tenho partículas suspensas no ar. Essas partículas elas ficam solubilizadas no ar? Não, elas ficam suspensas. Assim como pode ficar partícula suspensa em um líquido. Então tem uma suspensão. Beleza? Deu para saber essa diferença? Deu ou não? Deu, entendi. Ó, então a outra é a chamada dispersão. O que é dispersar? Dispersar é você espalhar um determinado diluente, um determinado soluto no diluente. Então, dispersar é espalhar algo num solvente, numa base. Então, quando a gente fala aqui, ó, em base, a gente fala em pomada. Então, o que é uma pomada? Eu dispersei, tá? Eu simplesmente misturei, mas eu não solubilizei, tá? Porque se eu tivesse solubilizado, isso seria uma solução e não uma dispersão em uma base, tá legal? Então, quando eu fiz essa dispersão, que pode ser tanto molecular, né, quanto mecânica, a gente vai ter o quê? Uma pomada. Então, saiba que a gente tem 3 tipos de situações quando a gente fala em solução. A gente tem a solução verdadeira, né? A gente tem a suspensão, que é como se fosse uma solução não verdadeira, né? Porque ele não solubiliza, ele fica disperso. E tem a dispersão, que é justamente espalhar determinado constituinte num solvente, ou melhor, numa pomada, numa base. Beleza? Se fosse uma forma líquida, a gente chamaria simplesmente de dispersão. Isso é uma dispersão molecular. O que é isso? É um pó que não se mistura na água, ele fica suspenso no ar. Mas como aqui é uma forma semissólida, ele fica o quê? Disperso em toda aquela base. Então isso aqui é uma pomada. Professor, e qual é a diferença, por exemplo, do gel? Do creme. O creme eu estou misturando 2 líquidos que não se misturam. Tá legal? Então são 2 líquidos que não se misturam. Eu não consegui dispersar um no outro, eu não consegui suspender um no outro, porque eles nem se misturam para isso. Lá na pomada, eu consigo misturar os 2, entendeu? Eu consigo misturar tanto o princípio ativo dentro da base. Aqui no creme, eu não consigo misturar, eles são imiscíveis. Professor, então o que é que dá a liga dos 2? Justamente o tensor ativo, tá legal? A esse procedimento, né, a essa formulação, eu chamo de creme. Beleza? Deu para pegar? Agora foi. É porque, então, no sentido de, por exemplo, esses 2 líquidos que não se misturam, eles podem ser 2 princípios ativos?
Pode. Ou então ele pode ser o princípio ativo e a base. Exatamente, pode ser. Agora foi. Entendeu? Tudo que tem tensoativo e emoção, sim, tudo que tem tensoativo forma a emoção. Na verdade, a emoção só é formada se tiver um tensoativo, beleza? E a questão do tensoativo catiônico e aniônico, e já a gente vai chegar nisso aí, tá? Que é as diferenças dos tensoativos, beleza? Que é justamente aqui, ó, no próximo slide. Pessoal, esse tensoativo, ó, ele vai ter uma classificação. Ele vai ter carga ou ele não vai ter carga. Quando ele tiver carga, ele vai ter uma carga positiva ou ele vai ter uma carga negativa. Quando ele não tiver carga, professor, quando ele não tiver carga, ele não vai ter carga. Pronto. Quando ele tiver uma carga negativa, ele vai ser chamado de aniônico. E quando ele tiver uma carga positiva, ele vai ser chamado de catiônico. Professor, qual é a diferença dos dois? Olha só. Quando a gente tem uma molécula, pessoal, e essa molécula ioniza, uma parte dela perde elétrons para a outra parte. Dá um exemplo. Ácido clorídrico, HCl. Quando ele ioniza, o H perde elétrons para o cloro. A espécie química que fica com os elétrons, ele fica o quê? Negativo. O cara que perdeu elétrons, ele fica o quê? Positivo. Professor, por que isso é importante? Porque a espécie química que perdeu elétrons, a parte catiônica, né, positiva, ela vai querer receber elétrons, ela vai interagir com substâncias que têm elétrons. Então, você tem que ter uma noção do produto que você está misturando. Ele é um produto rico em elétrons, então a substância que você vai utilizar é o quê? Catiônico. O produto que você está misturando é um produto fraco em elétrons, né? Ele é positivo. Você vai usar um tensoativo o quê? Aniônico. Beleza? Professor, e quando é que a gente vai utilizar, por exemplo, um tensoativo não iônico? É quando a carga não é importante. Ela não faz diferença. Lá não tem nenhum déficit e nem tem um excesso de elétrons para haver essa atração. Então, aí você poderia utilizar o quê? Um tensoativo não iônico. Beleza? Deu para entender isso aí? Tranquilo? Lá perguntou. Então, olha só. Essas emoções, pessoal, elas vão ter uma base maior, tá legal? Elas ou vão ser mas prefiro de modo só disso. É porque aqui, né, a gente está usando só para um específicozinho. O tensoativo, ele é utilizado para muitos campos. A pergunta que você me fez aí, ó. Tudo que tem tensoativo é emulsão? Olha só. Toda emulsão tem tensoativo, mas nem tudo que tem tensoativo, ele é uma emulsão. Beleza? Tranquilo? Mas isso aí, matéria, né, pra gente ver em um outro momento, tá bom? Ó, então, a orientação, né, no espaço dessas emulsões, elas vão ser ou a água dissolvida, digamos assim, misturada no óleo, ou o óleo misturado na água. Então, botei aqui, ó, duas figurinhas para você entender melhor. Nessa da esquerda, a gente percebe que a maior quantidade é de quê? De água, né, em azulzinho. E eu consegui fazer as emulsõezinhas ali, ó, né? Os esferócitos de óleo. Então, o óleo, ele está emulsionado aí, ó, na água. No da direita já é o contrário. Eu tenho mais óleo e eu consegui o quê? Dispersar ali a água. Entendeu? Então, isso vai favorecer o quê? Um produto que é mais aquoso, seu da esquerda, e um produto que é mais oleoso, seu da direita. É por isso que a gente não pode dizer, pessoal, que o creme é aquele que é mais aquosozinho. Porque pode ser um creme o quê? Bastante oleoso, né? Como o da direita. E ter disperso nele uma substância que é o quê? Hidrofílica. Então, isso aí, ó, vai depender da quantidade de dispersante que você, na verdade, utilizou. Beleza? E como é que isso... qual é a diferença dos dois e por que ele é utilizado? Ele é utilizado pela finalidade que você vai querer, ó. Então, por exemplo, se você quiser uma hidratação, né, numa aplicação cosmética, por exemplo, é interessante que você faça uma emulsão da água dispersa no óleo. Então, o óleo ele tem em uma maior quantidade. Por quê? Porque essa quantidade, né, ela vai favorecer com que o óleo ele entre na interação naquelas camadas que a gente viu todos, no extrato córneo, na epiderme, na derme, fazendo com que a água que está dispersa nele seja entrada, né, na pele.
Dessa forma, tem-se uma hidratação. Na limpeza de pele, ó, também a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai ter que ter aí, ó, uma dispersão da água misturada no óleo para favorecer essa limpeza. Então, na limpeza, na hidratação, a quantidade de óleo ela tem que ser o quê? Maior, tá legal? A proteção aí, pessoal, ó, ela tem que ter veículo que seja protetor solar, tá? Então, justamente por esse motivo, né, do óleo estar em maior quantidade, deixa eu voltar esse slide aqui, ó. A gente percebe que no da direita eu tenho maior quantidade de óleo. E isso vai favorecer o quê? Tanto a limpeza de pele quanto a hidratação de pele. E nesse tipo de formulação, você pode colocar ativos que têm o quê? Protetores solares, porque ele fica justamente agregado onde? Naquele extrato córneo, como a gente falou no começo da aula. Dá um exemplo aí, professor. Dióxido de titânio, tá? É um exemplo de uma substância que causa proteção solar. Tá legal? Beleza? Então, aqui, ó. Existem outras aplicações, né, farmacêuticas para esse creme. Ele pode ser utilizado como medicamento, tá, para administração sobre a pele. Cremes também, eles podem ser aplicados em mucosas, tá? Tem seu efeito, os três também, local, regional e sistêmico, como eu já expliquei para vocês, tá? E ele possui diferentes graus de emoliência, o que eu falei para vocês nesse momento, há pouco tempo. Ele pode ser um pouquinho mais oleoso, ele pode ser um pouquinho mais aquoso, dependendo da base dele, se ele foi feito de água em óleo ou feito em óleo em água. Lembrando que quando é feito água em óleo, ele vai favorecer a hidratação e o que em a limpeza de pele, tá legal? Então tem também a hidratação e a oclusão dos tecidos, tá bom? Beleza. Existem algumas vantagens e desvantagens, né, do uso de creme, tá? Tem uma determinada elegância, né, por conta do creme. Alguns deles são utilizados só mesmo para hidratar a pele, tá? Sem nenhum princípio ativo dentro dele. Simplesmente com a base, porque algumas bases, principalmente de lanolina, elas fazem com que a hidratação seja favorecida. Há também a refrescância, né? A remoção, ela é fácil, assim como foi na pomada. Cabe aqui um adendo, em que o creme ele é mais facilmente removido do que a pomada, porque geralmente a pomada, a base, ela é mais densa para ser removida, legal? E também ele tem, né, a capacidade de carregar substâncias lipofílicas e hidrofílicas, justamente pela condição do tensoativo, legal? Geralmente, pessoal, ó, tensoativos que são não iônicos são utilizados para substâncias lipofílicas, tá? Então, tensoativo não iônico, substâncias lipofílicas, porque essas substâncias, elas nem têm déficit e nem têm excesso de elétron, beleza? Vamos aqui. Só um minuto. Voltamos. Como na pomada, né, pessoal? Elas também têm a suscetibilidade da contaminação microbiana, tá? Isso é independente do tipo. Pode ser pomada, creme, gel. Então, todos eles têm um perfil microbiano, tá legal? A degradação também pelo calor e pelo oxigênio. Então, quando você for montar sua farmácia, né? Tiver ou trabalhando lá e tal, você vai ter que organizar as pomadas onde a menor intensidade de luz e a menor intensidade da temperatura. Legal? Geralmente embaixo, né, dos ar-condicionados. E ele tem uma instabilidade física. Professor, por que uma instabilidade física? Vamos ver aqui se alguém entendeu. Quem é que pode me explicar por que a instabilidade física é percebida nos cremes? Quem pode me explicar aqui? Aí você entendeu a formação de creme. Alguém? Vou chamar aí de um por um. Vamos lá, pessoal. Daiane, que perguntou nesse instante. Cadê a Andressa? Catarina, no meio da aula. Repete a pergunta. Por que os cremes eles têm uma instabilidade física? Os cremes em relação à pomada ou em relação a tudo? O creme. Em relação à pomada também, né? Mas por que ele é instável fisicamente?
falando? Porque os elementos que tem dentro dele não são miscíveis, né? Então, deve ter alguma coisa a ver com isso, né? Perfeito. Pronto, você entendeu. Aí você vê que a pessoa, ó, por que que ele é instável fisicamente? Ele tende a separar, galera. Quem foi que já viu algum creme que ele separou assim uma parte oleosa do creme, tá? Aquilo ali é porque houve a instabilidade física. Porque um composto que é aquoso não tende a se misturar com um composto que é oleoso. O que faz essa mistura, né, o que ajuda a eles se misturarem é justamente esse tensor ativo. Mas essa instabilidade física, ela sempre existe. Isso aí vai valer para você até avaliar a validade do produto. Muitas vezes a gente tende a jogar um produto fora porque está com 1 dia, 2 de vencido. E às vezes ele funciona normalmente, tá? Aí você tem que avaliar o quê? Justamente essas características físico-químicas dele que a gente vai falar daqui a pouco. Tranquilo? Quais são os componentes do creme? Eu tenho a fase oleosa, a fase aquosa e a fase complementar. Que fase complementar é essa? É justamente onde tem o quê? O tensor ativo. Tá legal? Que fica, né, na interface entre essas duas fases, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, um exemplo, tá, de um creme. Olha, por exemplo, eu tenho emolientes, tá? Que tem essas proporções. Aí eu vou ter emulsificante. Nesse caso, ele colocou mais de um emulsificante, professor, então quer dizer que, no caso, tensor ativo. Nem sempre eu vou usar só um tensor ativo, não. Muitas vezes a gente pode usar 2 ou 3 tensor ativos para aumentar o quê? A estabilidade física daquele componente, porque senão ele vai o quê? Separar, beleza? Tem um controlador de viscosidade, ó, que aí ele vai justamente deixar ele mais viscoso ou menos viscoso, que vai dar aquele aspectozinho mais oleoso ou mais hidrofílico ao componente, tá? Peraí. Catarina falou aqui, eu não vi. Falou uma coisa, Catarina, aqui? Já aí, apagou. Não apareceu não aqui a mensagem, só tinha respondido alguma coisa. Então, vão ter os ativos, né, obviamente. Aí vão ter, além disso, conservantes, a fragrância do creme. Professor, fragrância, ela é obrigatória? Não. Corantes, é obrigatório? Não. Tá? E aí, né, a água QSP, que significa o quê? A quantidade suficiente para. Aí eu pergunto para você, eu coloquei a água aí como QSP. Esse tipo de emulsão, né? Esse tipo de creme. Ele é um tipo de creme de água em óleo ou de óleo em água? Quem pode me responder? Tá bem? Não é possível não, pessoal. Água e óleo? Água em óleo? Não, ó. Ele é de óleo em água. Por quê? A maior quantidade é de água. Porque ele completou aí, ó, com água. O que é água QSP? A quantidade suficiente para 100%. Então ele completou com água, ou seja, a maior quantidade de quê? De água. Entendeu? Então esse seria um exemplo, né, de uma emulsão de um creme de óleo em água. Bom? Como é a Alberson? Oi. Ó, voltando. Como é que eu sei que aí é um tipo de emulsão de óleo em água? Porque eu utilizei a água para completar os 100%, entendeu? A quantidade suficiente para 100%. QSP significa quantidade suficiente para. Como eu completei para água, a maior quantidade é de água. Então é um tipo de... Vou botar aqui no slide. É esse tipozinho aqui, ó. Opa. É esse tipo... É esse tipozinho aqui, ó. Pronto. Da esquerda, tá? De óleo em água, em que a quantidade de água ela é o quê? Maior, né? Por isso que o cara completou a água para 100% da formulação. Beleza? Tranquilo? Isso aqui. E a quantidade de tensor ativo? Geralmente, a quantidade de tensor ativo, pessoal, é 10% da quantidade que foi colocado de óleo, tá? Ele é suficiente para algumas funções. Ó. Quais são eles? A redução da tensão superficial, né, entre a óleo e a água, porque tem essa interface entre os dois. Ele forma... Ele forma aquelas bolinhas.
Aquelas bolinhas, elas são chamadas de micelas, tá? Ou simplesmente de filme, ou simplesmente de gotícula de óleo em água, ou de água em óleo, tá bom? E ele auxilia na viscosidade do produto. O tensoativo aí, ó, vai depender da natureza química dele. Então, ele pode ser proteína, pode ser algumas gomas, podem ser ésteres, tá legal? Podem ser sabões, alguns poros finamente divididos, né? Totalmente dividido, quase chegando a líquido, tá? Ele pode ser dividido quanto à carga, se ele tem carga ou não, e se ele tem carga, ou ele é um catiônico, ou ele é um aniônico, beleza? O anfótero é quando ele tem as duas partes, tanto ele tem a parte catiônica, como ele tem a parte aniônica. E segundo, é o EHL. O que é isso aí, pessoal? A gente vai ter dois tipos de emulsionante. A gente vai utilizar o emulsionante que vai ter a propriedade da água em óleo ou do óleo em água, como a gente falou, né, anteriormente. Então, essa propriedade dele também é utilizada, tá legal? Olha só, aqui alguns exemplos de tensoativos. Então, aqui na primeira coluna a gente tem o tensoativo, na coluna do meio a gente tem a propriedade dele, e na coluna da direita a gente tem a natureza química dele, tá legal? Vamos, por exemplo, aí, ó, a goma arábica, né, o segundo. Ele é um tensoativo o quê? Aniônico. Ele tem que tipo de carga? Negativa. E qual é a natureza dele? Ele é uma goma, tá? O de baixo aí, ó, monoestearato de glicerina, ele é não iônico. E qual é a natureza dele? Ele é um éster, tá legal? O de baixo lá, mais ainda, ó, oleato de sódio. Qual é a característica dele? Aniônico, tá? E a natureza dele é o quê? Ele é um sabão, tá legal? A gente tem poucos catiônicos, ó. Um dos exemplos dos catiônicos é a cetrimida, tá? Ele é sintético, por isso ele não tem o quê? Não tem natureza química, tá bom? Beleza? Existe uma escala que é chamada de escala de Griffin, tá? E essa escala de Griffin, ela vai favorecer a escolha do seu emulsionante. Ela vai de 2 até 18, tá? Para nós aqui só a gente não vai estudar anti-espumante, a gente não vai utilizar detergente, tá? Porque isso aí já é bem mais, né, para outras áreas. Mas a gente vai estudar os emulsionantes para preparar os nossos cremes, né, pessoal? Então, essa escala aí, ó, de 3 a 6, você vai utilizar o quando? Quando você quiser fazer uma emulsão em que a maior quantidade seja de quê? De óleo. E você vai utilizar de 8 a 16 quando quer a maior quantidade de água. Então, a pergunta que eu faço para vocês. À medida que eu vou aumentando a escala de Griffin, eu vou aumentando o perfil lipídico ou o perfil hidrofílico? À medida que eu vou aumentando o número nessa escala, vou aumentando o perfil lipídico ou o perfil hidrofílico? A hora de errar é agora. Catarina, por que eu não estou conseguindo ver o que tu escrevendo? Hidrofílico, Alberson? Ela é hidrofílica, perfeitamente, tá? Então, à medida que você vai aumentando a escala, ela é o quê? Hidrofílica. Perfeito. Tá bom? Vamos aqui, ó. Esses tensoativos, né? Quais são as características importantes dele? Ele resulta, né, para melhorar a estabilidade, como a gente viu anteriormente, a instabilidade física. Ele serve justamente para corrigir esse fator, tá? É responsável pela maior parte das incompatibilidades das emoções, porque se você faz um tensoativo, você utiliza um tensoativo e não segue uma rigorosa escala de Griffin, o que acontece? Ele se desprende, a emoção separa e ali, né, perde aquela formulação. Tá legal, pessoal? Algumas características que são importantes, ó, tá? Depois aí a Laís vê direitinho, né, que é importante também em cosméticos, ó. Os tensoativos que são cationos, eles são mais irritantes do que aniônicos, tá? E esses aí, ó, são mais irritantes que os não iônicos. Então, em escala de irritabilidade, os catiônicos são mais irritantes, seguidamente dos aniônicos, seguidamente dos não iônicos, tá bom? Então, os não iônicos são os menos irritantes. Em contrapartida, são os que são menos utilizados em emoções, porque são os que seguram menos as emoções.
Quem é que segura mais emoções? Os catiônicos. Em contrapartida, mais irritante. Então, ele fica nesse paradoxo, né? Encontra-se um meio termo nos aniônicos, então é por isso que eles são mais utilizados, né? Porque eles são menos irritantes do que os catiônicos, mas eles desprendem menos do que os não iônicos, beleza? Esses catiônicos, pessoal, não pode ser associado a aniônico. Por que ele não pode ser usado, né, em associação com aniônico? Pelo simples fato de que um tem uma carga positiva e o outro tem uma carga negativa. E se você colocar os dois juntos, eles vão o quê? Reagir entre si e não vai ter uma boa emoção. Tranquilo? Nessa associação, né, esse perfil de Griffin, que é a escala EHL, ela deve ser uma média ponderada. A gente viu naquela formulação anterior que a gente utilizou 2 emulsionantes. Então ele tem que ver, ora, esse cara aqui ele é mais hidrofílico, mas eu tenho também perfil hidrofílico, lipofílico. Então ele vê justamente numa média, né, para utilizar um bom tensor ativo. Professor, e aí o cara vai misturando isso como? A priori, quando foi construído, era como se fosse cozinhar. Ele ia testando quantidades até chegar a uma boa emulsão. Hoje, né, já tem a farmacopeia brasileira que todos esses medicamentos eles já estão descritos. Tá bom, pessoal? Em se tratando aqui, ó, do adjuvante, né, os emolientes, tá? O emoliente eles têm diferentes tipos, tá? Eles vão ser ou parafínicos, trigliceróis, ou eles serão ésteres, tá? Quando a gente falar aí, ó, em trigliceróis, eles são os mesmos triglicerídeos, tá legal? E qual é a função desse emoliente? Ele vai repor a oleosidade, vai melhorar a espalhabilidade e a oclusibilidade, ou seja, ele vai fechar toda aquela camada córnea, melhorando a espalhabilidade, né? Ele melhora a maciez ou até mesmo a aspereza, dependendo do emoliente utilizado. A gente vai ver alguns, tá bom? E ele pode causar ali uma suavidade no local. Com isso, né, você percebe que é tipo uma sequência. Ele vai lubrificar a pele, né, solubilizar, dispersar, vai melhorar a consistência e a aparência, né, daquela pele. Então, essa é a função, todas as funções dos emolientes. Tá bom? A gente vê aqui, pessoal, agora que é importante para o conhecimento químico. A gente tem a relação da estrutura com a atividade do emoliente, tá? Ele vai ser oleoso ou espalhar bastante, dependendo da sua característica química. Então, vamos pegar um aí, por exemplo. Tem aí o laurato de hexila, tá? O laurato de hexila é uma substância entre 2 componentes, em que um tem 12 átomos de carbono e o outro tem o quê? 6 átomos de carbono. Esses compostos aí são compostos saturados. Eles só têm o quê? Ligações simples. Por esse motivo, eles são o quê? Mais duros, tá? Quando a gente fala em gordura, pessoal, a gente tem a gordura animal e a gordura o quê? Vegetal. A gente sabe que a gordura animal ela é uma gordura sólida, né? E a gordura vegetal ela é uma gordura líquida. Vamos dar um exemplo. Banha de porco, sólido. Extrato virgem é líquido, tá bom? Por que ele é líquido? Porque ele possui insaturações. São ligações duplas dentro da sua molécula. E como é que a gente percebe isso, professor? Olhe para mim aí, ó, esse oleato de decila é o segundo de cima para baixo. No oleato de decila, ó, é uma mistura entre um C18.1 mais C10. O que significa esse C18? C18 significa que essa molécula tem 18 átomos de carbono. E esse ponto 1 significa que no carbono 1 existe uma insaturação, beleza? Então, se tem uma insaturação, ele já parte para ter uma característica mais líquida, tranquilo? Então, a gente percebe ó, que todos eles, na maioria, na verdade, eles têm uma característica um pouco mais sólida, né? Por um número maior de átomos de carbono, tá? Aqui ó, a gente vê com mais clareza, pessoal, essa questãozinha aí, ó, tá bom? Dependendo do tipo de óleo que você vai utilizar, tem uma finalidade específica. E cada óleo ele tem um determinado número de átomos de carbono. Então, isso aí vai favorecer a mudança, né, de suas propriedades. Eu não queria nem mostrar aquele ali, não. Quero mostrar essa tabela aqui, que é mais importante para vocês.
Quando a gente olha de baixo para cima, o quarto, quer dizer, o terceiro e o quarto, né, o ácido linolênico e o ácido araquidônico, eles têm essa estrutura aí, ó, tá legal? O ácido araquidônico, por exemplo, ó, veja o terceiro de cima para baixo, ele tem 24 átomos de carbono e no quarto átomo de carbono ele tem uma insaturação. Esse cara aí é conhecido como ômega 6, tá? O ácido linolênico, ele tem aí, ó, 18, e no terceiro tem uma insaturação. Ele é conhecido como o quê? Ômega 3, tá bom? Então, você percebe aí, ó, como ler, né, os ácidos graxos a partir da sua estrutura química, beleza? Então, isso aí é importante para o nosso conhecimento, tá legal? Nesse quadro aqui, pessoal, a gente vê, ó, justamente, né, o que eu falei para vocês, tá? Existe a fonte, né? Então, tem o coco, tem o azeite de oliva, o amendoim, soja, algodão e girassol. Em todos eles aí, tem essas substâncias aí. Alguns não tem, né? Como, por exemplo, o ácido láurico. O ácido láurico só está presente onde? No óleo de coco. Mas, por exemplo, o ácido palmítico está presente em quem? Em todos. Beleza? O ácido estearárico está em qual? Em todos. O oleico, em todos. E o que é que se diferencia um do outro? Ó? O ácido oleico para o ácido linoleico, todos os dois têm quantos átomos de carbono? Catarina, que está mais ativo. O ácido oleico e o ácido linoleico têm quantos átomos de carbono? 18. 18. Qual é a diferença dos dois? Carbono. Né? Não. A diferença dos dois, qual é? Do ácido oleico para o linoleico. É a posição da insaturação. A insaturação, ou seja, a dupla ligação no ácido oleico, está em qual carbono? No carbono 1. No linoleico está em qual carbono? No carbono 2. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Tranquilo, né? Se eu lhe perguntar, onde é que está a insaturação do ácido esteárico? Você diz qual? Qual carbono? Onde é que está a insaturação do ácido esteárico? Alguém? Oi, Albert. Onde é que está a insaturação do ácido esteárico? Tem 18 aí. Não tem, né? Não é 18.0? Se é 0, não tem insaturações. Ele só tem 18 átomos de carbono. Entendeu? Isso é muito importante, pessoal. Tranquilo? Posso ir em frente? Vou em frente, qualquer você me chame, tá? Aqui é só para você. Então, Como é? então, esses que só tem 18 e 0, significa que eles não são tão líquidos quanto os outros, né? Exatamente. Tá? Ah. Porque o que gera a liquidez são as insaturações, tá? Então, se eles têm zero insaturação, não estão líquidos, tá bom? Aqui é só um gráficozinho que eu ia mostrar para vocês, né? Como o cara vê a espalhabilidade, né? Que é interessante ter o mesmo meio termo. Porque se ele espalha muito, ele é muito aquoso. Mas se ele não espalha nada, ele é muito oleoso. Então, o meio termo ele é importante. Então, só para verificar aqui, o meio é o objetivo, tá bom? Os espessantes, pessoal, ó, eles são de fase aquosa ou são de fase oleosa, né? Como a gente viu anteriormente. A maior quantidade no óleo, a maior quantidade em água. Então, a fase oleosa, ela vai ser compreendida entre o quê? Entre as ceras, as parafinas e alguns álcools graxos. E a fase aquosa são derivados celulósicos, tá? Alguns polímeros ou gomas que sejam naturais, que vai gerar ali uma fase aquosa, né? Em maior quantidade. Tranquilo? Utilizamos também, pessoal, alguns antioxidantes. Ó. Já falamos também nesse BHT e BHA, tá? Eles são antioxidantes, assim como o ácido gálico, esse NDGA. Não precisa também decorar esses nomes, tá? Só saber que quando a gente fala em antioxidante, antioxidante, a gente está falando no perfil químico. A gente tem os conservantes. Os conservantes são conservantes antimicrobianos ou são conservantes antioxidantes? Esses aí são conservantes antioxidantes, mas também existem os conservantes o quê? Antimicrobianos. Beleza?
Aí diferencia-se os de fase aquosa e os de fase oleosa. Então, é por isso que é interessante você saber qual é a fase maior que você está utilizando. Ora, se é uma fase aquosa, qual é o expansante que eu vou utilizar? Derivado celulose natural. E qual é o antioxidante que eu vou utilizar? Sulfito, ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? Que a gente sabe que ela é hidrofílica, tá legal? Então, esses são os antioxidantes utilizados. Então, saber qual é a base que você está utilizando é fundamental, beleza? Como agente umectante, a gente vai ter o propileno glicol, sorbitol, o glicerol normal, tá? Então, eles vão ajudar a umectar, né, aquela formulação, tá bom? Os conservantes aí, ó, que eu falei para vocês, a nível antimicrobiano aí é importante, são esses aí, ó, os parabenos. Então, pegue o shampoo da sua casa, você vai ter lá metilparabeno, propilparabeno. O que é aquilo ali? É um conservante para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, os parabenos são os mais utilizados. Legal? Não é obrigatório, mas a gente pode ter o quê? Corantes na formulação também. Então, a gente vai ter o índico de carmim, amarelo crepúsculo. Percebe que são moléculas ó, gigantescas, tá? O beta-caroteno de baixo, que é o que vai dar aquela tonalidade laranja, né? Na nossa pele. O amarelo de tartrazina, ó, tem essa molécula aí que causa muita alergia a algumas pessoas, né? Está presente na Coca-Cola, no refrigerante laranja e alguns medicamentos que têm a cor amarela. Então, algumas pessoas têm alergia a medicamento amarelo, a tartrazina, não pode tomar medicamentos que são amarelos, tá? Porque eles têm justamente esse corante aí, tá, pessoal? Fragrância também não é obrigatório, mas pode ter também. Elas ou vão ser diluídas em álcool, elas vão estar lá no momento da incorporação, tá? Vão ajudar a fixar o odor, tá? E aí ajuda também, né, na compatibilidade dos produtos. Se for aquoso ou se ele for o quê? Oleoso. Legal? Como seria o preparo de um creme? Primeiramente, você vai fazer a emulsão convencional, fazer a mistura dos líquidos que são immiscíveis e colocar o quê? O tensoativo, tá legal? É importante você verificar a inversão de fase, porque se for o creme, né, água óleo, e se você mudar um pouco o tensoativo, ele pode se transformar em óleo e água. Então, isso aí é importante no processo de controle de qualidade. Tranquilo? Então, para você ver. Que é uma técnica de preparo, né? Especificamente como é que você vai fazer. Aqui vai ser quando a gente for para o laboratório, né, pessoal? E for preparar esse cremezinho aí. Então, aqui só mesmo para deixar explicitado aqui para vocês, né? A gente vai voltar aqui nesse slide aqui no setor prático, tá? Então, o cara vai pesar lá e tal, vai misturar no banho-maria, então isso aí a gente vai ver com mais propriedade na prática, tá bom? E continuamente, né, mais a técnica de preparo, tá? Também que é a prática que a gente vai ver. Então, aqui é importante a gente ver esse sentido aqui, ó. Percebe aqui, pessoal, ó, que dependendo da quantidade de tensoativo que o cara utiliza, ele pode mudar a fase, tá? Então, a fase que é mais aquosa pode se transformar em uma fase mais oleosa. E a quantidade de tensoativo que você vai utilizar é muito importante nesse sentido. A temperatura que você vai colocar o tensoativo também é importante para não haver essa mudança de fase. Então, aí, dada a importância desse controle de qualidade, tá? Isso aqui a gente percebe essa mudança de fase no ambiente prático, a gente vai também testar bastante. Bom? Mas, em se tratando de teoria, ó, algumas influências desse processo são importantes, como a temperatura, né, que vai fazer essa mudança de fase. O tempo de aquecimento também pode propiciar essa mudança de fase. A velocidade que você resfriou aquele creme, então o cara está fazendo lá, estava em banho-maria. Aí você quer resfriar rapidamente. O que é que você faz? Coloca aquilo ali num banho de gelo. Aquilo ali pode fazer uma mudança de fase também. Bom? Às vezes você tem que esperar esfriar a temperatura ambiente, tá? A velocidade que você agita também e o tempo que você agitou também pode favorecer a mudança de fase. Tá legal? Aqui só para a gente ter uma noção, né, dos equipamentos que são utilizados. O banho-maria é um dos mais utilizados. Agitador mecânico, mais quando é uma escala industrial, mas aqui a gente vai fazendo a nossa mão mesmo, tá, pessoal? E o emulsificador, né, que é como se fosse uma batedeira. Ele vai bater lá, mas a nossa batedeira vai ser o braço mesmo que a gente vai fazer. Beleza? E é um equipamentozinho que é utilizado. Esses rolos eles vão fazer essa mistura justamente na preparação da emulsão.
Beleza? Gel, ele é muito parecido com o creme, salvo algumas diferenças. Ó. Também a forma farmacêutica semissólido, tá? Obtida através da dispersão coloidal. E essa dispersão coloidal, ela vai acontecer ou em meio aquoso ou em meio oleoso. Muito parecido com o creme, tá? Eles podem ser aniônicos, não iônicos, hidrofílicos, lipofílicos. Ele pode ter uma fase somente, ou ele pode ter o quê? Duas fases, tá? Alguns tipos de géis, eles têm duas fases. Aí o cara sempre vai ter o quê? A agitar antes de utilizar. Tá bem? Professor, quais são esses polímeros que são utilizados? Ó? A maioria deles são utilizados através da derivação celulósica. Então, metilcelulose, hidroximetilcelulose, tá legal? Eles têm alguns nomes especiais, ó, como a hiprolose, no caso. É hidroxipropilcelulose. Então, só a simplificação do nome que a gente percebe aí em alguns frascos. Tranquilo? Aqui é importante. Um polímero muito utilizado na produção de gel são os carbopóis, tá? Esses carbopóis, eles são aniônicos e eles exigem a neutralização. Então, isso é importante. Por quê? Ele é aniônico pela natureza dele, já é aniônico. Então, ele precisa ser neutralizado para poder ser utilizado. Legal? Um outro utilizado é esse Aristoflex também, que é um tipo que você vai ter mais familiaridade na prática, tá, pessoal? Isso aqui tudo a gente vai ver e pegar ele na prática e ver como é que é, tá bom? Aqui, ó, tá um exemplozinho dos polímeros. Então, a gente tem todos utilizados e a concentração utilizada, tá? Isso aqui é basicamente se você for preparar ou se for utilizar esse conhecimento, tá? E esse material, essa fonte aí em algum canto. Essa fonte aí, ela realmente é validada, tá legal? Então, pode ser utilizada, que aí já foi testada através da farmacopeia, tá? Então, a gente não vai decorar esses números porque existe aí os manuais, né? A gente vai fazer realmente a receitinha de bolo, tá bom? E como é que é a preparação, professor? Também da mesma forma, a gente vai fazer na prática, mas aqui só para a gente ter uma noção. Temperatura, importante. O solvente é importante. A agitação e a neutralização também. Tranquilo? Então, esses 4 fatores, eles são importantes na preparação de géis também. Temperatura, por quê? Porque não tem a mudança de fase. O solvente utilizado, verificando se a fase é aquosa ou oleosa, para que não haja mudança de fase também. A agitação, o vigor, você não pode agitar de qualquer forma, senão ele vai, como a mãe da gente chama, desunerar, né? Então, se você tiver num sentido, você não pode vir no sentido inverso. Existe, professor, então quer dizer que o desunerar existe mesmo? Existe. Ele muda a fase, então muda o sabor, muda a propriedade físico-química dele. Tranquilo? E só de boa pra gente. Aqui é uma preparação de gel a gente está só no final aqui, só mostrar aqui uns tipos, tá, pessoal? Um gel de carmelose sódica, aqui é a forma que a gente vai fazer ele, tá? Na prática, a gente vai utilizar esse aqui, de carmelose sódica. Aqui é um gel de carbopol, que a gente vai fazer um deles, não sei qual ainda. Do material que tiver, a gente faz. Isso aqui é como a gente vai fazer, né? Percebe que vai deixar em repouso de 12 a 24 horas, que ele leva um tempo para ser produzido. Então, produzir o gel não é assim, vou ali no laboratório, meia hora eu faço um gel, pronto, tá aqui, não pode utilizar. Não. Tem que ser utilizado, porque o tempo dele tem que ser respeitado, tá? Você não pode fazer com que acelere aquele processo. Por quê, professor? Porque agitando mais, por mais tempo, pode ser que ele não vá ter a finalidade para o qual ele quis, né? Então, aí, você vai ter uma mudança de fase, as fases podem separar, tá ligado? Então, pode ter uma déficit na qualidade do produto, tá? Aqui, ó, né? Tem aqui um método rápido. Professor, o que é isso? Pessoal, alguns farmacêuticos, eles se prendem não mais a produzir novos produtos, mas a produzir os mesmos produtos de uma maneira mais eficiente, mais rápida e que gaste menos. Isso gera mais dinheiro do que até produzir produtos novos, tá? Então, aqui é uma forma de produzir um método mais rápido, o gel de carbopol, que a gente não vai fazer agora. Isso aqui é mais para a prática, tá? Aqui um exemplo de formulação, ó. Então, a gente vai produzir esse creme aniônico. E nesse creme aniônico aí é a base, que a gente pode incorporar nele qualquer princípio ativo.
Então o cara pegou ali um antialérgico e incorporou nesse princípio ativo. Não tem problema nenhum. Então utilizou todos esses aí, ó. Você cria esse produto, tá? Uma outra formulação, tá bom? Que também aqui a gente não vai se prender a isso. A gente se prenderia se tivesse mais tempo, né? Mas aqui é mais para a gente ter uma noção de como é que eles são preparados também, porque a gente vai preparar esses produtos, tá, pessoal? Que é uma nova formulação também, ó, a gente vai, né, fazer, que é um creme de ureia, tá? A gente vai produzir ele também, que serve para quê, professor? Creme de ureia, geralmente para descamação dos pés, para hidratação do local, legal? Que serve para tudo isso. Creme nutritivo, que já serve para uma outra finalidade, ele vai nutrir a pele, então ele vai, nesse caso, incorporar uma vitamina C, uma vitamina D naquele componente. Professor, como é que eu sei isso? Catarina, não está aparecendo as tuas perguntas. Fala, porque só parece que tu falou, mas não aparece nada. Não, o que é mesmo creme iônico, Alberson? Creme, eu choro aqui. O creme iônico, passei tudo. O creme iônico é quando você utilizou o tensoativo iônico, sendo ele catiônico ou aniônico. Todos os outros são o quê? Cremes não iônicos, como por exemplo, ó, esse aqui, ó, creme não iônico. Então, o tensoativo que ele utilizou aqui, qual foi? Um tensoativo não iônico. Beleza? Daí a importante do tensoativo, né? Porque dependendo dele, você vai ter uma estabilidade maior daquele procedimento físico, tá bom? Aqui, mais gel, né, de promelose, tá? Só alguns exemplos aqui para vocês, pessoal. A gente pode fazer também gel hidroalcoólico para incorporar nele substâncias que sejam, que tenham afinidade alcoólica, tá? Então, nesse sentido, a gente também pode fazer essas substâncias, como, por exemplo, o que? Álcool em gel, né? Então, aí tá aí, ó, basicamente, né, o álcool em gel que a gente pode... Professor, quer dizer que álcool em gel não é só pegar o álcool, colocar com água, fazer o gel? Não, tem uma certa sequência que é justamente isso aí, que provavelmente a gente vai fazer o álcool em gel também lá em sala, tá? Obviamente não vai fazer tudo, né, pessoal? Porque não tem tempo, tá bom? Você viu aí que alguns precisam descansar e tal, né? Mas a gente vai fazer essa prática, tá? Essa formulação aqui, eu coloquei só mesmo porque estava lá, mas não era para ter colocado, tá? Em inglês não ia colocar. Legal? Para nós aqui, ó, para fechar nesse conhecimento, a gente vai monitorar a qualidade em que sentido? Primeiro, pH, a gente vai verificar o pH dele. Se ele for para ter um pH, né, vai ter que estar entre 0 e 1 e 7. pH básico entre 7 e 14. A gente vai verificar a aparência dele, né, o odor, o espalhamento, tá? Isso tudo aí é visual. Então não significa que um creme, mesmo fora da validade, ele não sirva, né? Ele pode servir, dependendo do aspecto dele. Então é importante a gente olhar para ele e ver realmente ele está com um aspecto interessante, ainda está com uma boa espalhabilidade, está com odor agradável, uma pegajosidade mínima, então ele pode ser utilizado, tá? E através de aparelho a gente vê a densidade, a espalhabilidade e a viscosidade do aparelho, assim como a contagem microbiana. Beleza? Tranquilo? Eu coloquei aqui umas outras avaliações que a gente pode fazer também, ó, que é a centrifugação, né? Para ver se ele permanece no fundo do frasco. Ciclo de gelo e degelo, o cara congela e descongela para verificar se ele é importante. Vale aqui uma dica para você. Muitas pessoas tomam ômega 3, né? Você quer saber se o seu ômega 3 é bom, você bota no congelador. O bom não congela, tá, pessoal? Sabendo que o ômega 3, ele é proveniente de par de cérebro de baleias que vivem a 50 graus negativos debaixo do mar, né? Então aí ele não vai congelar na geladeira da sua casa, que fica ali a menos 1 grau Celsius, beleza? Microscopia também, para verificar se há algumas partículas dentro dele, né? A resistência, tanto à mudança de pH como a eletrólito, e a compatibilidade com alguns aditivos que você pode incorporar na molécula, beleza? Aqui só alguns exemplos de embalagem que a gente pode utilizar esses cremes, né? Tanto ele pode estar em bisnaga como em potes, tá? Tanto em potes, ele tem que ter uma determinada espátula para melhorar a espalhabilidade. Por quê, professor? A gente sabe que tem uma contagem microbiana, então essa aí
essa espátula vai justamente favorecer a não contaminação desse produto, tá? Aqui um invasezinho, esse bicho aí, ele parece, né, de churros. Então, quem já comeu churros sabe que é o mesmo aparelho. Então, aquilo ali, ele é proveniente do invase de creme, tá legal? Então, quando você comer o churros lá, você vai lembrar que aquele instrumento ali não foi feito para fazer o churros, né? Foi para fazer creme. Só que aí, né, o brasileiro adaptou para fazer o churros. Lembrando que o churro, pessoal, aquele que é preenchido, né? É uma invenção brasileira, tá? Se eu vou comer o churros aí fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, o cremezinho é por fora, não é por dentro, tá bom? Só um adendozinho aí. Quais são as condições de armazenamento também? É importante, né? Física, química e microbiológica, tá legal? Isso aí é importante. Fatores também, forma ambiental, a formulação, a forma que você vai acondicionar o uso. Muita gente passa lá o bicho no dedo e fecha. Então é interessante você utilizar aquilo ali num dedo que já esteja limpo, né? Então você não colocar duas vezes para não ter a proliferação cambriana. E o prazo de validade, pessoal, ele pode ter tanto com o ativo e tanto sem o ativo, né? Como assim, professor? Existe o prazo de validade em função do ativo e em função do não ativo. Por exemplo, o ativo ele vai se degradando com o decorrer do tempo. Aí sim, o prazo de validade tem que ser dependente dele. Mas outros não. Então, outros, o prazo de validade é dependente do emoliente, é dependente do conservante que deixou de conservar, entendeu? Então, aí, não ativo dependente. Legal? Quando a gente fala aí, ó, em fatores ambientais, né? São todos esses aí, ó. Temperatura, umidade, o oxigênio, a luz, a poeira. Então, tudo isso aí vai influenciar no prazo de validade dos nossos cremes das pomadas, tá, pessoal? Eu deixei aqui para vocês no final desses últimos slides alguns artigos muito, muito importantes. São tipo assim, os best-sellers, né, desse conteúdo, tá? Esse aqui, por exemplo, ele vê a necessidade de antioxidante na liberação dele. Legal? Então aqui foi um creme de aciclovir, né? Para herpes labial. E ele utilizou com e sem antioxidante. Ele viu que com o antioxidante ele permanece por muito tempo, né? Até 4, 5 anos a validade daquele produto. E sem antioxidante não duraria nem semanas, tá? Esse outro artigo aqui, ó, ele diferencia dos emolientes que foram empregados, tá ligado? Então ele compara cada um só aqui para você, né, ver tipo de curiosidade depois, tá bom? Esse outro aqui, ele prova a bioequivalência. Então aqui, pessoal, mais do que provado que componentes, né, medicamentos genéricos, eles têm a mesma funcionalidade do que o de referência. Então você, como técnico de farmácia, depois se você fizer a farmácia mesmo, nunca mais compra referência, só genérico. Tá provando que os dois eles têm a mesma função físio-farmacológica, tá legal? Já falei aqui dos fatores de acondicionamento, né? Do prazo de validade eu também falei para vocês, tá legal? Prazo de validade falei para vocês aqui. Mostra lá nos artigos que você vai falar, tá? E por fim eu queria só mostrar aqui, mostrar só esse gráficozinho aqui, ó. O que ele diz nesse gráficozinho aí, pessoal? Ele dividiu cremes em grupos, tá? No primeiro grupo aí ele colocou ó, luz e ar. No segundo grupo, luz sem ar, mas na presença de nitrogênio. No terceiro grupo, só ar, mas não luz. No quarto grupo, nitrogênio sem ar e sem luz, que é o azul. Então ele percebeu aí, ó, que no grupo verde e azul, que não tinha luz, nos dois, o prazo de validade, ó, permaneceu por mais tempo, tá aí? E no grupo que tem luz e tem ar, a validade ela vai caindo com o tempo, ó. Percebe que o verde, tá? Que tem o ar, mas não tem luz, ele permanece aí aumentando. E o verde e o azul que tinha só nitrogênio, da mesma forma. Então, a luz e o ar, ele é muito importante no prazo de validade. Então, eu já vi muitas pessoas abrir a bisnaga e deixar a bisnaga lá aberta, tá? Então, você tem que fechar aquelas bisnagas, porque senão o prazo de validade, ele vai cair muito. Percebe, ó, que é em horas, pessoal. Então, usou, fechou a bisnaga, porque a luz e o ar, eles vão prejudicar na validade do produto.
Beleza, galera. Tranquilo. Bem, foi muito conteúdo mesmo, tá? A cabeça de vocês deve estar fervilhando, como minha voz. Mas todo o conteúdo aí foi dado para vocês. Beleza? Tranquilo? Olha só. Quando é que vai ser a nossa prova dessa aula? Terça-feira que vem, tá? No mesmo formato. Vou abrir a prova 6h30 da tarde, da noite, né? E ela vai poder fazer até 6h30 da quarta-feira, que é quando a gente vai ter uma aula de outro conteúdo. Beleza? Tranquilo. Parar de gravar aqui. Professor, se